O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, na liturgia do dia de hoje nós celebramos a Epifania do Senhor. Nós celebramos então a manifestação de Deus a todas as nações. Hoje a liturgia nos demonstra, pelas suas palavras, pela primeira leitura também, pela segunda leitura, que o edifício da nossa fé é alicerçado sobre a encarnação do Verbo. Jesus se encarnando, se humanizando, se tornando um de nós, revela então o rosto oculto de Deus. Nos lembra a palavra que nenhum dos profetas do Antigo Testamento chegou a olhar Jesus, a não ser aquele a quem a própria Sagrada Escritura nos lembra como o precursor, João Batista. Todos os profetas, então, tirando a figura do precursor, anunciam, pregam uma verdade.
Filho de Deus nascerá para trazer a nós a paz, para reconciliar o coração humano para com o coração de Deus. E então, através dessa reconciliação, trazer toda a humanidade a Deus. Por isso, então, no prólogo de São João, capítulo 1, nós ouvimos: o Verbo estava em Deus, que era Deus, e se humanizando, habita entre nós. Traz a cada um de nós a certeza da nossa salvação. Então, as leituras de hoje nos lembram desta certeza. A primeira leitura, lá da profecia de Isaías, profecia esta que nós ouvimos ao longo do Advento e que também ouvimos junto à noite do Natal, nos lembra de que uma luz brilhará nas trevas e iluminará as trevas, trazendo todas as nações para junto de Deus. Nós observamos que os reis magos que nos são apresentados no Evangelho seguem esta estrela. Essa estrela que conduz os reis magos, que simbolizam também na nossa liturgia toda a humanidade. Isso nós temos pela tradição bíblica e também pela tradição oral da nossa igreja, que um era branco, outro negro e um terceiro ainda cor de jambo, simbolizando assim toda a humanidade. A figura dos reis magos, dentro da liturgia da Epifania, da manifestação do amor de Deus, nos apresenta dois sentidos. Primeiro, que eles eram conduzidos por esta estrela sem mesmo professar uma fé. E a tradição também nos diz que os reis magos eram pagãos. Eles não professavam uma fé, mas estudiosos da palavra, sabiam que o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o esperado, nasceria para tirar das trevas, para tirar do pecado o coração humano, para assim trazer a certeza da salvação. E junto também deles, a figura da humanidade, e nas etnias apresentadas por cada um deles, pela tradição Gaspar, Melchior e Baltazar, representam assim toda a humanidade. A humanidade que, à luz de Deus, que à luz do Espírito, são guiadas para a verdade plena. Por isso, então, nós ouvimos na primeira leitura: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Que luz é esta que o profeta Isaías nos fala? A luz do próprio Cristo. A luz que agora, iluminando a terra que estava em trevas e as nuvens escuras que cobriam os povos, sobre ti apareceu o Senhor. A primeira leitura nos apresenta já o nascimento de Jesus. Mesmo sem mencionar, fala desta luz. A luz que guia os reis magos é a luz que, em meio à escuridão, ilumina o caminho da humanidade para diante do Verbo que agora se encarnou, se humanizou, adorá-lo, na certeza de que o nascimento do Messias nos trará a salvação. Por isso, então, a palavra ainda continua: os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos e vê, todos se reúnem e virão a ti. Teus filhos vêm chegando de longe. Então, a liturgia de hoje, da Epifania, da manifestação do amor de Deus para com as nações, revela já pela primeira leitura que o menino Deus, que o menino que, sendo rei, sendo filho de Deus, se esvazia de si e em uma simples manjedoura nasce, demonstrando que o seu senhorio e o seu reinado, diferente daquele que o povo judeu esperava, Messias forte,
um Messias político, um Messias que viria para salvar e tirar do poder os grandes, agora se revela às nações através da simplicidade. O rei se esvazia de si e, não tendo nem lugar para reclinar seu corpo santo, em uma manjedoura nasce. Todas as nações, representadas na figura dos reis magos e também dos pastores que ali estavam, reúne não só a terra, mas também reúne os anjos do céu. Porque na noite santa do Natal, a palavra nos lembra, junto aos pastores e aos magos estavam a legião dos anjos, ou seja, toda a hierarquia que, diante do mistério do amor de Deus e diante da manifestação deste amor por nós, que jamais vai nos esquecer, revela no rosto do menino seu rosto eterno. Por isso, então, nós ouvimos que de várias localidades, de Madian, de Éfa, de Saba, de Sebá, virão as nações para adorar o menino que acaba de nascer. Manifestação que agora revela-se para toda a humanidade. Por isso nós ouvimos então que alguns magos do Oriente, sendo guiados pela palavra, vão até Belém, na Judéia. Belém significa Bet-Lehem, ou seja, a casa do pão. Vão até a casa do pão, onde vão olhar para o menino que se tornará alimento para a nossa salvação. Quando já na Eucaristia, ele lembra que o alimento que ele der é um alimento eterno. E aqui nós observamos que Herodes, na figura do poderio humano, na figura da instabilidade e do medo diante da promessa do nascimento do Filho de Deus, quer que os magos revelem aonde o menino está. E a palavra nos lembra que os magos, novamente sendo guiados pela estrela, que viram no Oriente, lembrando a primeira leitura, a luz brilhará na escuridão, iluminando e trazendo todas as nações até o Senhor. Então, a figura dos 3 reis magos, guiadas por esta estrela, representam a humanidade que se deixa guiar por Deus. E chegam então até Belém, diante do menino. E assim encontram tudo como a promessa do Antigo Testamento nos lembra. Eis que uma virgem dará à luz e porá o nome de Emanuel. E ali diante da imagem da gruta de Belém está a Sagrada Família de Nazaré. E no centro dela, a figura do menino Deus. E os reis magos, que simbolizam a humanidade, agora diante do rei, expressam 3 presentes, que serão ressignificados pelo próprio Cristo. A humanidade dá presentes a Jesus, e depois Jesus, ao longo da sua vida, vai ressignificar os presentes. Padre, quais são estes presentes? A liturgia nos lembrou: ouro, incenso e mirra. Por que 3 presentes na Epifania do Senhor? Para demonstrar que estes 3 presentes simples, humanos, dados ao Messias, ao Filho de Deus, será ressignificado. E ele, recebendo das mãos humanas da humanidade presentes pequenos, ressignificará cada um deles na sua vida para a nossa salvação. O ouro, apresentado pelos reis magos, simboliza a realeza. Filho de Deus é rei. Filho de Deus deve receber o ouro, que significa a sua realeza. Mas, já ao receber o ouro, Jesus ressignifica o mesmo. Porque se esvaziando de si, nesta relação de esvaziamento, ele nasce em um berço simples,
mas já desde criança tira dos tronos os grandes, coloca e traz a figura destes grandes medo, medo de perder o poder humano, perder o poder externo através da sua humildade. O filho acolhe o ouro que a humanidade dá e revela que o verdadeiro ouro e o verdadeiro sentido da beleza de ser rei não está na riqueza, mas está no modo como ele, nascendo, revela-se simples e dentro da simplicidade demonstra que Deus, sendo simples e pequeno, leva os grandes à instabilidade. O segundo presente que os reis magos levam diante da gruta de Belém é justamente o incenso. Eles ofertam o incenso, o simbolismo do Antigo Testamento, onde os sacerdotes iam até o altar para ali oferecerem o incenso de oblação, agradecendo, e de expiação, pedindo. Mas agora eles ofertam ali o incenso e Jesus vai ressignificar este incenso, porque ele é o verdadeiro e único altar. Ele é o cordeiro que foi e será aquele que nos tirará do pecado. Por isso, então, ao longo da sua vida, este mesmo incenso que recebe no dia do seu nascimento, ele ressignificará como o perfume que sobe do incenso até Deus pela sua oração. Isso depois ele mesmo ensinará os seus a rezar. Rezardes, dizei, Pai nosso que estais no céu. O rei, que é filho unigênito, que é gerado desde sempre, que é o único que possui a essência do Pai, agora revela pela sua oração que o Pai que é dele também é nosso Pai. Porque ele poderia dizer, Pai meu que estás no céu, mas ressignificando e demonstrando que Deus vem para todos, na humanidade, ele nos lembra, Pai nosso que estais no céu. E o terceiro e último presente, que é ressignificado por Jesus no dia do seu nascimento, quando ele recebe da humanidade, é a mirra. A mirra era uma erva que era oferecida a pessoas e também a mulheres que, sendo parturientes, tendo seu filho, colocavam para cicatrização do pós-parto e também para a cicatrização do prepúsculo masculino. Então a mirra era uma erva que servia para cicatrizar as feridas. A humanidade oferta este presente e depois Jesus ressignificará este presente no alto da cruz, quando não mais a mirra será a cura para as feridas, mas quando o seu lado aberto, quando as suas chagas se tornam as feridas que irão curar o nosso coração. Ouro, a realeza, incenso, a oração, e mirra, chagas que nos curam, que nos libertam. 3 presentes que precisam ficar claros para nós na celebração da Epifania. A manifestação de Deus a todas as nações que ofertam o simples a Deus e depois irão receber ressignificados. E aí nós conseguimos entender a segunda leitura. A carta de Paulo à comunidade de Efésios coroa toda a nossa liturgia da Epifania. Paulo nos lembra que se ao menos soubéssemos da graça que Deus nos concedeu para realizar seu plano de amor, quando, por revelação, tivemos conhecimento do mistério. Que mistério é este? A encarnação. O Verbo humaniza, se torna homem e revela para nós o amor de Deus, que jamais se esquece da humanidade. Nem mesmo o pecado original, nem mesmo o desviar do povo de Israel, nem mesmo a cabeça dura do povo de Israel
foi capaz de distanciar Deus e seu mistério de amor para conosco. E ainda Paulo continua: este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à promessa em Cristo, por meio do Evangelho. Já na gruta de Belém, o povo pagão conhece a graça de ser salvo, porque os reis magos, não professando a fé, acreditam e adoram o mistério de Deus. Pela graça, encarna-se e revela-se menino Deus. E então, por isso, nós nos tornamos herdeiros. Isso que Paulo depois vai dizer: já não somos gregos, já não somos judeus, mas todo aquele que assume Cristo como verdade, este será salvo. A promessa da segunda leitura. Que nós possamos então, hoje, na festa, na solenidade da Epifania, agradecermos a Deus por se manifestar à humanidade. E da casa do pão, Betlehem, Belém, hoje nós iremos atualizar esta promessa. Onde? Na Eucaristia. Quando o sacerdote eleva pão que nos lembra do menino que nasceu na gruta de Belém, se torna alimento. Palavra que acabamos de ouvir, mas também pão, que é a certeza do alimento que Ele nos dará. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, que será dado a vós para a vossa salvação. Em um instante de silêncio, peçamos a Deus que nos ajude a acolher, não interpretar,